Bom dia, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para essa apresentação. Vamos lá. De tempos em tempos, nós nos deparamos com pacientes que ficam sem respostas a perguntas importantes em nossos ambulatórios. Sem resposta, mesmo após a realização de vários exames, que são exames comumente utilizados nos ambulatórios de arritmia. E a ideia aqui é mostrar que, em alguns casos, nós podemos lançar mão de métodos que são pouco utilizados na prática cardiológica diária para elucidar alguns casos. Então, eu vou falar especificamente do ECG de alta resolução e do teste ergométrico como avaliador de arritmias cardíacas. Bom, na década de 70, se demonstrou que em alguns corações infartados havia uma tendência a apresentar condução elétrica lentificada, fragmentada. Pouco tempo após, conseguiu-se associar essa atividade elétrica fragmentada a eventos arrítmicos, tipo taquicardia ventricular. Rapidamente houve uma evolução da tecnologia e esses registros puderam ser feitos através de eletrocardiografia de superfície. Então, no início da década de 80, surgiu o que hoje se conhece como ECG de alta resolução. E o que o ECG de alta resolução procura? O ECG de alta resolução procura sinais de baixa amplitude e de alta frequência que ocorrem no fim do complexo QRS, início do segmento ST. E esses sinais acontecem exatamente por quê? Porque esses ventrículos, na maior parte das vezes, apresentam áreas de fibrose intercaladas com áreas de condução lentificada, que são nada mais, nada menos do que o pano de fundo ideal para o surgimento de arritmias ventriculares por reentrada. Como é que é feito esse registro do ECG de alta resolução? Esse registro é feito através de 3 derivações ortogonais, ou seja, uma visão tridimensional do coração. Nós adquirimos complexos QRS através dessas 3 derivações. Esses complexos são amplificados. Após o processo de amplificação, esses complexos são filtrados para retirar ruídos, retirar sinais que não são de origem cardíaca. E, a partir de então, essas 3 derivações são combinadas em uma entidade que nós chamamos de vetor magnitude. E é esse vetor magnitude que é avaliado para a presença de alguns critérios que definem a presença ou a ausência de potenciais tardios, de atividade fragmentada. São 3 critérios na técnica atualmente usada, que é o domínio do tempo, mais utilizada. Né? O primeiro critério é o mais importante, a duração do QRS filtrado, e os outros critérios nada mais são, né? o LAS 40 e o RMS 40, que é a busca de atividade de baixa amplitude no final do QRS. Então, se define um ECG-AR alterado quando 2 desses 3 critérios estão presentes alterados. Levando-se em consideração que o mais importante é a duração do QRS filtrado. Bom, houve muita empolgação com o lançamento do método, então várias aplicações foram divulgadas, publicadas, além da avaliação de pacientes pós-infarto. Né? Se tentou avaliar, inclusive, o risco de rejeição, a necessidade de fazer biópsias em pacientes pós-transplante, avaliando só o ECG-AR, a avaliação de cardiotoxicidade em pacientes submetidos à quimioterapia. Mas o que se viu, na verdade, na maior parte dos estudos, que eram com pacientes pós-infarto, é que o método tinha alguns valores que eram decepcionantes. O valor preditivo positivo do ECG-AR é muito baixo, em torno de 20% a 30%, para predizer eventos. Era baixíssimo. Se conseguia aumentar um pouco desse valor preditivo positivo, associando o ECG-AR a outros métodos. No caso, o ecocardiograma, avaliando a fração de ejeção, e o Holter de 24 horas, avaliando a intensidade de ectopias e a sua complexidade. Associando esses 2 métodos ao ECG-AR, a gente consegue melhorar o valor preditivo positivo para até em torno de 50% a 60%. Mas esse quadro aqui mostra uma coisa interessante. Talvez o valor mais importante do ECG-AR seja o seu valor preditivo negativo. Mesmo isoladamente, o valor preditivo negativo do ECG-AR, né, é em torno de 95% a quase 100%. Então, vendo esses dados, a gente se pergunta, é um método morto? Ninguém vê o uso praticamente? Eu acredito que não. Aqui nós temos 2 pequenos quadros de 2 estudos. O estudo à esquerda mostra pacientes, um subestudo do grupo MUST, foram 1.268 pacientes em que se avaliou o ECG-AR, desses 1.268 pacientes do MUST, e tem um dado importantíssimo. Quando havia a fração de ejeção abaixo de 30%,
e o QRS filtrado com a duração acima de 114 milissegundos, havia 36% de chance do paciente ser recuperado ou ocorrer uma morte súbita nesse doente, um valor expressivo. E quando os dois valores eram negativos, os dois critérios eram negativos, a chance de sobrevida desse doente em 5 anos sem esses eventos arrítmicos era em torno de 87%, também um valor bem importante. E à direita tem um estudo pequeno, mas bem interessante, que correlacionava ECG de alta resolução, arritmia de via de saída e biópsia. Então, eles pegaram 24 doentes que tinham arritmia de via de saída, fizeram ECG-AR e biópsia em todos eles. E mostrou-se um dado bem interessante. Em 100% dos pacientes em que havia ECG-AR positivo, havia alterações histológicas. O que as diretrizes falam, né? A diretriz brasileira fala que o ECG-AR talvez seja útil naquele paciente em que o mecanismo de síncope pós-infarto não está bem esclarecido. Talvez seja útil. Talvez seja útil na diferenciação de pacientes de arritmia de via de saída, que você quer diferenciar displasia de arritmia benigna, né? De idiopática. Os guidelines americanos citam que o método tem um valor preditivo negativo alto. Ele coloca como valor importante do método apenas isso. E a diretriz mais recente, a europeia, fala que é um método bem importante na diferenciação entre arritmia de via de saída benigna e displasia arritmogênica. Na minha opinião, realmente é útil para diferenciação de arritmia de via de saída, é o emprego que eu mais utilizo, praticamente eu utilizo só para isso. Talvez seja útil em pacientes em que você não está seguro de que ele deve ser submetido a um estudo eletrofisiológico, tá? Pacientes pós-infarto, pré-síncope com fração de ejeção um pouco alterada, você não está seguro de que aquilo foi uma síncope arrítmica, um evento arrítmico, você pode lançar a mão do ECG-AR. E eu lanço aqui uma questão interessante. A gente vive com escassez de recursos. No SUS, praticamente não se faz profilaxia primária de morte súbita para paciente isquêmico com disfunção importante. Talvez o estudo com ECG-AR possa nos reforçar e justificar gastos em alguns grupos de doentes, em que a taxa de eventos, o risco de morte súbita seria grande. Muito bem. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vai falar sobre coração e exercício. Esse quadro aqui mostra um fato lamentável, em que a gente demonstra que o exercício físico não traz o benefício para todo mundo igualmente, né? Mas, de qualquer forma, algumas respostas fisiológicas são comuns, né? O aumento das catecolaminas circulantes, o aumento do cálcio intracelular, um aumento do potássio intratecidual, e o objetivo de tudo isso que é um aumento da frequência cardíaca, aumento da contratilidade, aumento da performance. Mas como tudo na vida, em algum momento as coisas podem dar errado, né? Então a relação entre exercício e ritmo cardíaco pode dar errado por vários motivos. A presença de fibrose, a presença de isquemia, a presença de distúrbios eletrolíticos e algumas mutações podem perturbar essa relação, tá? Por exemplo, atividade catecolaminérgica elevada pode levar a ectopias frequentes, que são pano de fundo deflagrador para arritmias por reentrada. Algumas mutações que colocam o paciente a um aumento do cálcio intracelular pode levar ao surgimento de taquicardias catecolaminérgicas. Outras mutações envolvendo correntes de potássio pode levar o paciente a desenvolver a síndrome do QT longo e morte súbita durante o esforço físico. E mesmo na fase de recuperação, nós temos alguns doentes em que o retorno dos níveis de potássio é muito rápido, a níveis de normalidade, mas a estimulação adrenérgica ainda é alta e isso provoca o surgimento de ectopias e arritmias no estado pós-esforço. Então, a gente vê que realmente o teste ergométrico parece ser útil na avaliação de arritmias, sobretudo quando há sintomas de síncope, pré-síncope, tontura, relacionadas ao esforço ou logo no período pós-esforço. Tá? Também ela é útil naquele teu paciente que tem arritmia e tem uma probabilidade pelo menos razoável de ter doença coronariana. Aqui à esquerda nós temos 2 números interessantes em relação à segurança de estudos por teste ergométrico. Tá? A chance de um paciente desenvolver taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular na população geral que faz teste de esteira é em 1 caso em 5.000. E a chance de infarto do miocárdio ou óbito é de 1 caso para 10.000. É bem seguro a realização do teste ergométrico. Vamos aqui a alguns exemplos, então, do dia a dia que a gente vê a relação entre arritmias e teste de esteira. Tá? Em relação a arritmias ventriculares, ectopias ventriculares, a literatura separa em 2 grandes grupos, os pacientes saudáveis, que apresentam ectopias, e os pacientes com doença coronária. Os pacientes saudáveis tendem a ter
arritmias com a frequência abaixo de 30%, geralmente são ectopias simples. Normalmente você não consegue reproduzir essas ocorrências em testes subsequentes e muitas vezes essas ectopias não trazem nenhum risco de mau prognóstico a longo prazo. Já os pacientes coronarianos, a situação é um pouco diferente. Essas arritmias são mais frequentes, geralmente você consegue reproduzir em testes subsequentes. Se essa arritmia no esforço for relacionada também à arritmia no repouso, você tem um prognóstico pior desses doentes. Aqui tem um fato que engana um pouco a gente, né? Mesmo esses doentes aí com doença coronariana, no esforço eles podem inibir as ectopias com esforço continuado, né? Não são dados interessantes. E um outro dado bem interessante, mais recente, é que as arritmias na recuperação, tanto de pacientes saudáveis quanto de pacientes coronarianos, mostram um risco de mortalidade aumentada por todas as causas a longo prazo. É um dado interessante. Outra aplicação, na avaliação de pacientes de arritmia de via de saída na forma idiopática. Naqueles doentes em que nós temos taquicardias sustentadas espontâneas, eu consigo a reprodução da arritmia em até 70% dos pacientes. Naqueles pacientes que não têm eventos sustentados, eu só consigo essa reprodução em 10% dos doentes. E geralmente eu tenho dois tipos de resposta. A mais comum é a inibição da ectopia com a maior carga do esforço. O paciente começa a fazer o esforço, ele apresenta algumas ectopias, mas com o passar do esforço, essas ectopias vão diminuindo até que elas são suprimidas no pico do esforço. Mas também existe a possibilidade de, em alguns doentes, quanto maior a carga, maior a incidência e a complexidade das arritmias, até a sustentação de uma arritmia ventricular. Da forma idiopática, a gente passa para a displasia ritmogênica, que a gente utiliza bastante também nos pacientes com displasia ritmogênica, o teste de esteira, com suspeita de displasia ritmogênica. Então, a gente consegue a reprodução de TV sustentada em até 50% dos casos. E aqui a avaliação da morfologia da arritmia é bem interessante para te dizer se é ou não compatível com a displasia ritmogênica. O padrão característico seria um padrão tipo BRE com derivações inferiores negativas. Isso aí sugere realmente a possibilidade de displasia, né? Se as derivações inferiores forem positivas, aí não, você pode ter o diferencial entre TV idiopática e displasia ritmogênica. Nesse quadro aqui eu trago outras duas doenças que são extremamente relacionadas à morte súbita ao esforço. Um é ataque cardíaco catecolamínérgico, né, que é uma mutação que causa um aumento do cálcio intracelular, em que a gente observa um padrão interessante no teste de esteira. No teste de esteira desses doentes, geralmente eles começam a apresentar ectopias ventriculares ou supraventriculares, quando atingem frequências em torno de 100 a 110 batimentos. Com o progredir do esforço, essas ectopias aumentam, passam a apresentar salvas de FA, ectopias ventriculares mais complexas, e se você insiste no esforço, o paciente pode apresentar uma taquicardia bem característica da taquicardia catecolamínérgica, que é a bidirecional, que está demonstrada aqui no quadro. E em alguns doentes você pode ter também um padrão de taquicardia ventricular polimórfica. E aqui, por último, nós temos também a citação do teste de esteira nos pacientes com QT longo congênito. Nós temos diversas mutações descritas que provocam QT longo, mas a mais comum é a que provoca o QT longo tipo 1, que altera correntes IKS, correntes de potássio. Qual seria a utilidade do teste de esteira nesses casos? Você mostrar que o teu paciente tem um eletrocardiograma com um intervalo QT normal ou quase normal no repouso, que no início do esforço ele começa a apresentar alterações gritantes no intervalo QT e você consegue dar o diagnóstico de QT longo. Então, só nos resta concordar com as diretrizes. As diretrizes colocam que o teste de esteira vai ser útil quando realmente você tem sintomas no esforço, ou pós-esforço, quando você tem paciente com arritmia que você acha que tem doença coronária, e também é citado, em alguns casos, o teste de esteira pode ser interessante na avaliação da tua terapia. Aquele paciente que tinha uma arritmia que era induzida por um esforço, você submeteu uma ablação ou um tratamento farmacológico intenso, você quer ver a resposta desse paciente à tua terapêutica. Muito obrigado pela atenção.